Olá, sejam bem-vindos a mais um IT Fórum Líderes, que neste episódio vai discutir reescrevendo a TI. E a gente vai discutir o papel da tecnologia nessa nova era de inteligência artificial e o papel dos profissionais nessa nova geração de tecnologia. E essa temporada é um oferecimento da Monday. E hoje nós temos o prazer de receber a Mariana Gaida, Head de People da Uncover. Ela vai contar pra gente o que é a empresa e a gente vai conversar muito sobre a questão de pessoas, né, Mari? Há mais de 10 anos ela atua como RH das empresas e com um foco muito grande em startups e tecnologia, que a gente vai conversar aqui bastante sobre isso também. Então, quero agradecer a sua participação aqui hoje, Mari. Vou aproveitar e te chamar de Mari, tomar essa liberdade. Uhum. E já começar com uma pergunta que não quer calar, que é sobre inteligência artificial. A gente já tem alguns anos falado sobre a inteligência artificial, reduzindo os postos de trabalho, enfim, gerando uma movimentação no mercado de trabalho. Como que você enxerga o impacto da IA no trabalho hoje e nas startups e nas empresas de tecnologia? Legal, vamos entrar nesse assunto então. Acho que é importante falar um pouquinho sobre a Uncover para a gente começar, que tem tudo a ver com essa história, né? A Uncover é uma empresa startup que já passou do early stage, a gente já está num processo de crescimento bem acelerado. E a Uncover é uma empresa focada em análise de dados de mídia, né? Especialmente de mídia. A gente usa uma metodologia que já é bem conhecida no mercado, já é usada há mais de 20 anos, que é o Marketing Mix Modeling. E a gente usa essa metodologia de modelagem de dados para a gente dizer para o nosso cliente onde é que ele vai investir em mídia. E para que isso aconteça, diferentemente das empresas que usavam o MMM, que a gente chama o Marketing Mix Modeling anteriormente, a gente usa muita tecnologia para fazer isso acontecer num tempo menor e também com um investimento um pouco mais baixo do que grandes consultorias faziam e, em geral, não tinham resultados relevantes como a gente apresenta. E para isso acontecer, a gente usa muita inteligência artificial, mas que eu gosto bastante do assunto, me aprofundei bastante nos últimos anos, e eu posso dizer que hoje que a gente tem no mercado, e nem é só o mercado brasileiro, já passei alguns anos aí trabalhando só para empresas gringas, então posso dizer que nem é só uma particularidade do mercado brasileiro. O que a gente realmente usa não é inteligência artificial. Então, a gente já começa por aí. A gente usa machine learning, né? A gente usa aí realmente modelagem de dados, aprendizagem de máquina. A gente ensina para a inteligência artificial o que ela vai nos dar de resultado. E é um pouco um reflexo disso em como a gente está pensando as posições de contratação, as oportunidades e até mesmo oportunidades de desenvolvimento de carreira para quem é de tecnologia e quer estar em inteligência artificial, é entender que a gente teve um boom da inteligência artificial uns 2, 3 anos atrás. Eu diria até não um boom assim, necessariamente de tecnologias sendo utilizadas, mas de uma democratização do acesso ao uso de inteligência artificial com esse nome, né? Inteligência artificial. Por conta da generativa. E o que a generativa precisa, né? A inteligência artificial, de forma geral, ela precisa de um input humano. E para que as grandes empresas, OpenAI, DeepSeek, as empresas aí que estão ditando realmente o que está acontecendo nesse mercado, precisam de uso humano, de pessoas imputando dados nesses sistemas para tornar a inteligência artificial cada vez mais inteligente. Quando a gente está pensando em produção de criação de imagens, por exemplo, o que a gente fazia um ano atrás para o que a gente está fazendo agora chega a ser ridículo, né? O que a gente produzia um ano atrás, saía pessoas com 6 dedos, né? Bem aquele início ali, e o que a gente está fazendo agora é que realmente está ficando cada vez mais estético, mais bonito, mais agradável ao olho humano, né? Mais próximo do que a gente já conhecia. Então, houve esse boom aí de democratização do acesso à inteligência artificial, muito porque essas grandes empresas precisavam que esses modelos fossem treinados. E o que a gente está percebendo bastante nos Estados Unidos, principalmente, quando a gente fala em investimento em startups que usam inteligência artificial, é uma dificuldade de monetização. Então, eu percebo bastante observando o mercado e todos os profissionais que trabalham, pessoas que trabalham com a gente, candidatos, pessoas do mercado de tecnologia em geral, a gente percebe
esse crescimento acelerado que teve, e agora a gente já está entrando numa queda realmente, principalmente porque os grandes fundos de investimento, de venture capital, que estavam colocando dinheiro nessas startups para elas se desenvolverem, pensaram, como é que a gente vai monetizar agora se a gente deixou por tanto tempo o acesso a essas ferramentas, a esses recursos gratuitos? Como é que a gente vai monetizar agora? O público já não está aceitando tanta coisa sendo monetizada assim de uma hora para outra. A gente tem uma prova disso, que é o I Love PDF, que está aí até hoje, né, gratuito. E está acontecendo a mesma coisa. Então, a história dentro do mercado de tecnologia ela é sempre muito cíclica, né? A história se repete, né? Eu não vou levar para o lado político, mas a história se repete, e se a gente observar com carinho, a gente vai conseguir prever ou predizer mais ou menos quais vão ser as tendências para os próximos anos. Então, assim, o que a gente está percebendo é que existe um lado do mercado relacionado à monetização, a modelos de negócio, como é que isso está sendo desenvolvido, e é claro que os profissionais são impactados. Então, dá uma sensação de, eu estou nessa corrida aqui agora. Daí, parou, o que aconteceu, né? Será que diminuiu? Não tá? Por que as empresas não estão adotando na mesma velocidade que foi prometida lá no início, né? Existem, assim, momentos diferentes. O momento que a gente está vivendo agora, eu acho que ele é mais realista. Acho que a gente colocou o pé no chão agora, né? Então, inclusive para os profissionais de TI, deu uma sensação de tô atrasado, eu já precisava estar fazendo isso, eu já precisava entender qual é a linguagem de programação, qual é o framework. Existiu muito aquele boom ali dos engenheiros de prompt logo no início, né? De desenvolver aplicativos, por exemplo, dentro da OpenAI, dentro do ChatGPT, e teve gente que ganhou muita grana com isso. E agora a gente já está num outro momento, de o que realmente é possível e prático de eu fazer aqui no dia a dia da minha empresa, e o que eu posso automatizar e qual é o limite dessa automatização, que é uma coisa que a gente está vendo bastante agora. Será que vale a pena automatizar isso? Será que o trabalho que isso está me dando vai me dar realmente um ganho de eficiência lá na frente? E a gente está percebendo que os profissionais também estão se moldando e se adaptando mais a esse momento de agora. Uhum. É legal essa discussão que você mencionou da automação, porque existe uma corrida para automatizar e por eficiência, mas o fator humano é super importante, como você mencionou, né? E tem uma corrida fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, de vários CEOs falando, a gente não vai contratar mais, a não ser que você me prove que a IA não possa fazer esse papel. E aí, eu quero te perguntar, qual que é o desafio do RH diante desse novo cenário, desse contexto todo? E o que vocês estão vendo também em termos salariais, né? Porque a gente viu várias ondas de bolhas, né? Quando teve o Chief Data Officer ou o profissional de dados, eram salários altíssimos. E agora também tem o AI Officer, mas também tem o profissional que aí até conta pra gente, se nas entrevistas os profissionais já são perguntados qual é o tipo de IA que você usa e para quê, né? Então, enfim, quais são os desafios do RH nesse novo contexto todo? Eu acho que é importante a gente entender que 90% dos dados que a gente usa no mercado hoje foram gerados nos últimos 3 anos. Então, daí a gente já parte para um caminho de... será que a gente sabe o que a gente está fazendo? Será que alguém sabe o que está fazendo, o que a gente está fazendo agora? Então, eu acho que é muito presunçoso a gente ter uma certeza sobre um futuro do trabalho em que a gente não sabe quais vão ser as ferramentas, quais vão ser as tecnologias que a gente vai estar usando, e querer que as pessoas estejam preparadas para isso. Ou querer prever e predizer o que a gente vai pagar e colocar preço num trabalho que a gente não sabe qual é o valor ainda. Então, acho que a gente tem que partir desse princípio aí, né? De que muito do que a gente precisa, a gente está aprendendo agora. Eu acho justo que a gente automatize processos e fluxos que são manuais hoje, para que a gente realmente tenha capital intelectual humano investido no lugar certo, na hora certa, dentro da operação. Super justo, eu sou essa pessoa. Mas também não acho que tudo é resolvido com automatização. Realmente tem muita sensibilidade humana que às vezes se perde nesse processo,
E é uma linha tênue entre eu estou produzindo software, eu tô criando soluções aqui com tecnologia e eu estou documentando essa solução, que eu sei que quem está em casa nos assistindo tem problema com documentação, porque não tem quem trabalhe com tecnologia que não tem problema com documentação. E o que eu estou produzindo de conhecimento para a empresa, o que eu estou agregando de conhecimento na minha carreira e o que eu estou simplesmente, não quero mais fazer isso, então eu vou colocar a inteligência artificial para fazer por mim, mas eu não tenho nem certeza, eu não dou manutenção, eu não dou acompanhamento para saber se aquilo realmente está sendo eficiente, se está sendo efetivo, se está trazendo o resultado que eu esperava. A gente nunca pode excluir o fator humano de processo nenhum, nenhuma empresa pode fazer isso. A gente tem que entender padrões de processos que a gente tem dentro do desenvolvimento de software, principalmente, e aonde que isso pode ser automatizado. Eu sou recrutadora de tecnologia old school. Eu não uso inteligência artificial nem na call para tomar anotações por mim ou para eu rever gravações. Eu acho que a gente perde muito da privacidade da relação humana quando a gente faz isso. O candidato, ele já não só o candidato e o funcionário. Quando está gravando, talvez a gente não fale coisas que a gente falasse se não estivesse gravando. Então a gente tem vários desafios que vão se desdobrando, desde o trabalho remoto, e a gente ter muito mais call do que reunião presencial, não ter o olho no olho, sim a câmera na câmera. Às vezes não ter nem a câmera na câmera, que eu acho uma encheção de saco também. Tem que abrir a câmera. Talvez o cara não esteja num dia bom, não quer abrir a câmera, tem questões ali da autoestima. Então, tudo isso a gente tem que considerar quando a gente está falando em pessoas. E se a gente tentar encaixotar muito as pessoas no modelo de trabalho, a gente perde justamente o que é mais humano, que é a diversidade. E é nisso que eu volto na tua pergunta inicial. Eu acho que Estados Unidos, principalmente, tem tentado ditar muitas regras para o mercado. Uma das que a gente viveu recentemente foi a questão desse desmonte das políticas de diversidade e inclusão, de forma geral, política e também de gestão, pensando nas grandes empresas, que também é uma questão política, tudo né? No final das contas, mas eles tentam ditar muitas das regras e boa parte desse movimento, e aí a gente tem que se questionar, a gente tem que olhar para as coisas e quando não cai bem, a gente tem que perguntar por que isso aqui está estranho para mim, né? Então, assim como a gente teve esse movimento aí das questões de diversidade e inclusão, a gente teve a questão de inteligência artificial. O candidato tem que se preparar para trabalhar com inteligência artificial. Não sei se isso é muito justo, não concordo muito. Eu sou uma que eu pergunto o que o cara tem feito, quais são os projetos que ele está trabalhando, o que ele está estudando. Acho que é uma coisa muito óbvia saber que se tu está trabalhando em tecnologia, tu vai ter que estudar pro resto da vida. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Qualquer carreira, na verdade, né? Se você para de aprender, alguma coisa de errado você tá fazendo. Né? E tá estagnado, né? Não tá acompanhando o que tá acontecendo de atualização. Então, assim como programação, de forma geral, tem que saber lógica. Para inteligência artificial, também existe uma lógica de uso, de implementação, de possibilidades. Isso o cara tem que entender, tem que ter uma visão geral. Agora, o que ele vai realmente usar dentro do seu trabalho, do seu dia a dia, vai depender muito da empresa. Se a gente pensa em adoção de tecnologia das empresas, é totalmente diferente uma empresa que trabalha com Microsoft do que uma empresa que trabalha com Google Suite. A Microsoft vai ter Copilot, vai ter ferramentas, o próprio Power Apps, né? Todo o pacote de Power Apps é muito próprio da empresa. E aí ele vai ter uma possibilidade de uso da inteligência artificial dentro do que a Microsoft oferece. Se é uma empresa que usa Google Suite, a gente já tem experiências incríveis com Gemini e com outras soluções da Google e muda completamente também. Então é a mesma coisa que infra, né? O que o cara tá usando de cloud? É GCP, é AWS ou tá usando o Azure da Microsoft mesmo? Muda. Então é importante que um candidato que vai trabalhar com cloud, por exemplo, ele já tenha uma experiência multi-cloud, já consiga entender um pouco de cada uma das ferramentas que se assemelham
mas não são exatamente iguais. Muito provavelmente um processo seletivo em que eu esteja numa empresa que usa a Google Suite, que é o nosso caso na Uncover hoje, caso a gente vá utilizar a inteligência artificial do Google, Gemini ou outros, eu vou procurar pessoas que tenham experiência com essa tecnologia. De outras formas, principalmente em startups, que é o meu chão, que é o que eu posso falar com propriedade, tudo é possível. Pode ser que o cara entre numa empresa com muita experiência com OpenAI e não use nada de OpenAI, use outras tecnologias. No caso da Uncover, a gente usa linguagem natural. Então, a gente está usando Large Language Model para criar os nossos próprios modelos, que são muito específicos, particulares do nosso modelo de negócio, do tipo de dado que a gente está tratando e modelando dentro da Uncover. Então, eu acho que não tem muito como o cara se preparar. É isso que é a loucura, né? E aí é por isso que a gente sempre bate na tecla. Na Uncover, a gente não contrata considerando qualificação formal. Até porque graduação, MBA, pós-graduação, né, os cursos mais tradicionais, dificilmente vão preparar realmente os profissionais para estarem nas empresas com o nível de tecnologia que a gente usa hoje, que são coisas que foram descobertas há 6 meses, há 1 ano atrás, às vezes menos. Então, como é que a gente vai contratar um cara sênior para trabalhar com dados, considerando o dado que eu te trouxe agora de 90% dos dados terem sido criados, né, produzidos nos últimos 3 anos? Nem como ficar sênior em 3 anos. Então, o que um cara sênior hoje de dados tem? Ele tem uma experiência de Power BI, que já é uma ferramenta que existe há mais tempo. Ele tem uma experiência com modelagem de dados. A gente vai construindo esse Frankenstein em recrutamento e seleção. Então, o cara é um pouco cientista de dados, ele entende um pouco de pipeline de engenharia de dados. Daqui a pouco ele tem alguma linguagem de programação que dá um suporte para ele, um conhecimento de bibliotecas de dados. E um pouco maluco, um pouco estatístico, um pouco matemática, esse cara é um pouco de tudo. Então, acho que o principal, pensando em contratação e estar preparado para trabalhar com inteligência artificial, é ser curioso. É ser curioso, é estudar, é ler, é investir no inglês para buscar conhecimento técnico fora do Brasil, fora do eixo do Brasil. A gente está em São Paulo hoje, né, Débora? Então, assim, São Paulo é bastante privilegiado nisso. Em geral, as coisas que chegam no Brasil chegam aqui por São Paulo, depois são disseminadas para outros lugares. Mas é importante estar conectado. O que está acontecendo no leste europeu? Tem um monte de coisa acontecendo lá em relação à tecnologia, né? Israel, infelizmente, era um grande polo de inovação em tecnologia e agora mudou o foco, né? Mas era um polo importante de tecnologia. Ásia, né? Chiang Mai, por exemplo, na Tailândia, é um baita polo de tecnologia e de inovação. Então, como é que a gente vai estar conectado com o que é realmente novo se a gente não estiver olhando para fora? Eu acho que curiosidade é o principal, é a forma de se preparar, ler muito, assistir TikTok. Quem acha que TikTok é só dancinha é porque pegou o algoritmo errado e porque gosta de dancinha. É porque gosta de dancinha. Porque tem muita coisa boa no algoritmo do TikTok também, né? Então, acho que a gente tem que realmente abrir a cabeça e ter essa curiosidade constante. Se eu pudesse deixar uma recomendação para candidato, seria essa, com certeza. É curioso isso que você fala, né? Porque eu me lembro há alguns anos, algumas Big Techs, elas se vangloriavam porque falavam que só contratavam de universidades da Universidade XYZ e não abriu o leque de mais nada. E é muito interessante esse ponto de vista de a pessoa ser curiosa, ir atrás, etc. Porque a gente também fala de o profissional ser o protagonista da carreira dele, né? Que a empresa tem que dar esteira para tudo isso. Como é que os profissionais, os líderes de tecnologia e de RH, hoje, eles podem apoiar esses novos profissionais ou profissionais que já estão no mercado nessa era da IA que a gente nem sabe o que vai existir amanhã, né? Um tsunami que vai chegando a cada dia. Eu acho que existe uma responsabilidade das empresas, né? Compartilhada, talvez, aí com os cursos, com as instituições de ensino mais formais e mais tradicionais. Eu não passo pano para ninguém, eu acho que todo mundo tem que estar junto nessa, né? Ao mesmo tempo, como eu falei, que a gente não considera a qualificação formal como requisito para contratação, eu entendo que as instituições de ensino elas dão uma base muito boa para que a pessoa aprenda a aprender, né? Como que eu vou aprender, por onde que eu começo? Então, essa base ela é muito importante, precisa ter,
Mas acontecem casos, às vezes, da gente contratar pessoa que está formada em engenharia química, começou a trabalhar com dados. Nós temos, inclusive, na Uncover, uma das nossas funcionárias que trabalhava com enologia, vinhos e tudo mais, só que ela trabalhava no lado de estudos, no lado científico mesmo. Por estar muito aplicada aos usos de modelagem de dados para poder entender vinho, ela falou, cara, eu gosto desse negócio de ciência de dados, talvez mais do que vinho. Ou tá ali equiparado. Começou a estudar ciência de dados e hoje está lá modelando dados de mídia com a gente, né? É esse tipo de carreira não linear que nos chama a atenção. Porque esse cara que tem essa capacidade de se adaptar é o cara que vai se adaptar a uma nova tecnologia muito mais rápido do que alguém que está simplesmente ali focado naquele modelo, naquela biblioteca de dados, daquele jeito de fazer, que a gente sabe que é o apego, né? E também é um pouco do que a empresa tradicional traz. Por isso que a startup ela é tão fluida, por isso que meu coração é das startups, porque a gente consegue realmente trabalhar na mesma velocidade com que as coisas acontecem em tecnologia, e muitas vezes numa grande corporação, numa big tech, a gente leva aí 1 ano, 2 anos para conseguir aprovar um projeto, mais 2, 3 anos para implementar uma nova tecnologia, mais 3 anos para ter resultado. Quando o civil passou ali 6, 7, 8, 9 anos, a tecnologia já está ociosa. Então, eu acho que existe uma necessidade dessa morosidade, dessa burocracia nas grandes corporações, mas isso não favorece em nada o desenvolvimento de novas tecnologias. O que a liderança de tecnologia pode fazer para apoiar é dar autonomia para as pessoas trabalharem. Eu acho que isso é o principal. É inadmissível dentro do mercado de tecnologia, numa empresa que quer usar a tecnologia para acelerar o seu modelo de negócio, levar 1 ano, 2 anos para conseguir uma aprovação de um projeto. E aí a gente cai num problema que as startups não estão isentas, mas é a questão de ego, da hierarquia, do cargo, né? Um fluxo de aprovação gigante, muita gente validando, pessoas que não fazem ideia do que elas estão tendo que aprovar, né? E questionam muito coisas que não precisa. Tecnologia é muito sobre descoberta, a gente tem que ter essa habilidade, essa liberdade, essa autonomia, esse espaço fértil para testar, validar hipóteses, olhar e dizer, fiz merda, não deu certo, vamos fazer de novo, vamos fazer de outro jeito. É nesse momento que a startup ganha velocidade, ganha tração aí nos projetos e as coisas funcionam melhor. É essa falta de compromisso, essa falta de ansiedade de esse projeto tem que dar certo nesse prazo e tem que dar esse retorno. Talvez não dê retorno, mas construa conhecimento no time. Esse é o compromisso dos líderes de tecnologia. Construir conhecimento. É o que a gente faz, inclusive, com quem é júnior, né? O júnior, ele não tem a capacidade ali, não é nem capacidade potencial, ele tem muito, mas talvez ele não tenha a habilidade técnica de tomar uma decisão que um CIO, que um CTO, um head de engenharia que já passou por isso com outras linguagens de programação, ele já tem bagagem para tomar decisão. Se ele dá a possibilidade do júnior testar, validar hipóteses e evoluir mais rápido, ele vai ter um ganho muito maior do que se ele prender isso, segurar isso com ele. Então, acho que a autonomia é um caminho bem importante, possibilitar as pessoas a testarem coisas que elas estão vendo em fóruns, em eventos, em viagens, em artigos, em vídeos do TikTok, testar coisas que eles estão vendo e trazer isso para a realidade da empresa. Principal autonomia. Perfeito, Mari. Você comentou antes dessa sede por conhecimento, de ir atrás, né, ter curiosidade, e o mercado fala muito de soft skills ou people skills, cada vertente fala de um jeito, né? O que nessa era de IA vale mais a pena ter? De fato, essa sede por conhecer, entender o que é novo, quais são as soft skills ou people skills que vão, de fato, levar esses profissionais para o futuro? Excelente pergunta, Débora. Na Uncover, uma das coisas que eu falo muito com os candidatos, das maiores vantagens, um dos maiores benefícios que a gente pode oferecer para quem está vindo trabalhar na Uncover é um ambiente que vai nutrir essa pessoa intelectualmente. Todos os dias vai ter alguém compartilhando um artigo, compartilhando um vídeo, um TED, um Twitter, conteúdo de forma geral
que vai ensinar alguma coisa nova que esse profissional ainda não sabe. Então, quando a gente está falando em compartilhar conhecimento, em sede de aprender, eu preciso ter pessoas que são esses curiosos e esses early adopters, pessoas que na primeira vez que sai a tecnologia, ela já quer aprender, ela já quer estudar mais, ela já quer desdobrar aquilo. Eu preciso ter essas pessoas dentro do nosso time e eu tenho a alegria de ter construído isso na Uncover de uma forma muito sólida. A gente não precisa hoje, nós, RH, incentivar as pessoas. Mas compartilha lá no Slack, por favor. Não, isso é natural para o nosso time, né? Então, é uma construção de um time que se assemelha em perfil. Se o pessoal for no Glassdoor da Uncover, vai encontrar lá um comentário que diz assim, uma pessoa que deixou a empresa, escreveu, continuem sendo esse time de loucos e nerds. Acho que isso diz muito sobre nós, né? É realmente uma loucura o que a gente está construindo de modelo de negócio, o que a gente está desbravando de tecnologia, a gente está na vanguarda realmente do uso do modelo que já existe há mais de 20 anos, mas agora feito com tecnologia de uma forma muito mais eficiente, que dá muito mais resultado para o nosso cliente. E tem que ser nerd, tem que ter esse estudo, isso tem que estar muito na veia. E aí a gente olha para outras empresas e aí as pessoas, os próprios RHs, e a gente troca bastante com RHs de empresas de diferentes portes, mas em geral empresas de tecnologia, eles têm uma necessidade de learning circles, training sessions, orientation guide, né? Todos esses termos que a gente usa para simplesmente promover conhecimento dentro da empresa. Eu tô na maciota light de saber que o meu time já faz isso de uma forma muito natural. Mas a gente também tem que possibilitar caminhos, canais, né? E então essa é uma soft skill que já está presente no nosso time, que é muito, as pessoas têm essa semelhança, né, de pessoa que nossa, eu vi isso aqui, eu gostei muito, eu tenho certeza que a Débora vai gostar, eu vou mandar para ela, mas agora, a gente estava inclusive, né, eu e a Débora no esquenta aqui da conversa, já estava compartilhando PDFs, né. E a gente vai falar sobre ele a gente também, vai falar sobre né, ele daqui esses a dados pouco. fresquinhos. Então essa curiosidade, essa sensação de aprender algo novo, de construir, ela é uma soft skill que dificilmente pode ser ensinada. Isso vem da natureza das pessoas. E aí eu acho que vai dos RHs de terem esse olho de águia e perceber isso durante o processo seletivo. Tem pessoas, uma coisa que me perguntam muito, assim, quando eu vou fazer pauta, principalmente, né? Mário, o que tu acha de pessoas que ficam muito pouco tempo nas empresas? Eu não acho nada, não acho problema nenhum. Eu me preocupo com um cara que está há 7, 8, 9, 10 anos no mesmo cargo. E candidatos, profissionais que vêm comigo na mentoria de carreira e falam assim, Mari, eu tô há 20 anos nesse mercado. Que bom, né? Mas o que tu fez nos últimos 5? O que tu fez nos últimos 4? Se tu tá há 20 anos no mesmo cargo, tu tá há 20 anos fazendo a mesma coisa todo dia, todo ano, essa tua experiência de 20 anos não serve para nada. Até porque, pensando em tecnologia, o que é importante que está acontecendo agora e que vai tirar a empresa daqui e levá-la para lá, aconteceu nos últimos 2, 3 anos. Eu não quero saber o que o cara fazia. Eu não quero saber o que eu fazia em RH há 13 anos atrás. É importante a gente olhar para trás, mas mais para aprendizado, né? Agora a gente tem que construir a Constrói trilha bagagem, futuro, né? A gente já sabe, a gente já entende melhor os movimentos, de como é que as coisas, a gente já tem uma perspectiva melhor do que vai acontecer, a gente consegue estimar melhor o que vai acontecer. Beleza, mas na verdade eu preciso saber como é que essa pessoa se comportou em relação à carreira dela nos últimos 2, 3, 4, 5 anos. Então, acho que curiosidade é super importante e que seja genuíno. Quando é forçado, é chato pra caramba. Pra nós, da RH, é horrível. A gente ter que... vamos então todo mundo ser... Agora a gente vai ter clube do livro lá na Uncover, né? Vão ser 4 encontros, a gente está buscando livros aí que sejam bacanas, que realmente provoquem discussão e tudo mais. Mas isso, como eu falei, é bem natural no nosso time. A gente tem... bastante sucesso nas iniciativas. Então a gente faz umas iniciativas para facilitar, mas o próprio time que empurra aí o sucesso dos programas, dos projetos, principalmente de treinamento e desenvolvimento que a gente implementa. Em segundo lugar, comunicação. People skill é comunicação.
Eu gosto sempre de dar o exemplo do Donut, né? Que tem aquele documentário do Super Size Me, que o cara ficou 30 dias comendo McDonald's e tal. Sim. Aí eles trazem uns dados sobre alimentos. Vocês já viram que eu sou a nerd da história também, né? Não posso negar, eu adoro esse tipo de dado, né? Aí ele falou lá que o donut, ele é um alimento perfeitamente saboroso, porque ele é 50% gordura e 50% açúcar na mistura perfeita para aquilo ali ficar perfeito na boca, né? Eu sou mais a pessoa do folhado de frango com requeijão, mas tudo bem, tem gente que gosta de um donut, um sonho de padaria, né? É bem aquele estilo. E eu acho que em tecnologia hoje as pessoas têm que ser um donut perfeito. Elas têm que ser um mix perfeito de tecnologia e de skills de comunicação, skills de curiosidade, skills de se relacionar bem. A gente chama até de relacional, né? De se relacionar bem com as outras pessoas. Porque essa pessoa ela vai ter que falar com o cliente, seja um cliente interno, seja um cliente externo. Ela vai ter que falar com as pessoas do próprio time para trocar. Eu preciso saber onde é que eu estou no processo, quem é que vem antes de mim, quem é que vem depois, de quem que eu dependo, quem é que depende de mim. Eu preciso falar com pessoas dos outros times. Se eu sou um profissional do time de engenharia, eu vou ter que falar com produto, eu vou ter que falar com design de produto, eu vou ter que falar com times diversos para as coisas acontecerem dentro de engenharia, seja de software, seja de dados, eu vou ter que me comunicar. Então, a gente tem que ser muito racional, muito realista. Essa pessoa não vai ser um 100% gordura, 100% açúcar. Ela vai ser 50% muito bom tecnicamente, 50% excelente em se comunicar com as outras pessoas. Todo mundo tem que ser 50-50? Todo mundo tem que ser um donut? Não. Às vezes a gente vai ter um folhado de frango com requeijão, tá tudo certo. E que também é ótimo. E que também é excelente, né? Então vai ter gente que vai ser mais técnica. Aí a gente tem áreas que são áreas mais de projetos especiais, que são pessoas que estão trabalhando mais profundamente com tecnologia, com inteligência artificial, com o próprio machine learning. Vai exigir uns 80% técnico nessa pessoa e uns 20% de comunicação. Mas esses 20% não é muito pouco? Se essa pessoa for boa e se o trabalho dela for excelente, de nível técnico superior, os 20% resolvem. Esse cara não precisa estar todo dia de câmera aberta, todo dia em reunião, todo dia fazendo daily. Tem gente que odeia daily, né? Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu sou RH que eu odeio dinâmica de grupo. Eu não abraço árvore. Nem pensar. Então, o meu negócio é realmente experimentar modelos de trabalho em que as pessoas se sintam confortáveis trabalhando. A pessoa tem a questão de física, né? Questões, às vezes, de autoestima, ou mesmo no nosso caso, né? Pessoas transgêneras, pessoas que estão com questões com a sua imagem, não quer abrir a câmera, tudo certo. Não precisa abrir a câmera, mas então que seja muito bom se comunicando via Slack. Ou fazer acordos, né? Os acordos sempre funcionam. Falar com o líder, eu não gosto de participar da daily, mas eu te passo de 2 em 1 dia sim, dia não, vou te passar um status report do que eu tô fazendo, o que tá andando, onde é que tá travado, onde é que eu tô precisando de ajuda. Esses canais, eles podem funcionar muito bem. Só que a gente tem essa ansiedade, essa ânsia, essa necessidade de que todo mundo siga o mesmo modelo e de que todo mundo se encaixe naquele jeito que a gente quer fazer. Chatice. Eu sou contra isso. Eu acho maior chatice. O desenvolvedor então vai ficar num quartinho escuro lá com a tela preta programando. Não, tem gente que gosta de codar na salinha escura com a tela preta, sei lá, cada um tem o seu jeito. Ele vai ter que achar um jeito de que a comunicação funcione, e isso é people skill. E esse cara pode ser um excelente especialista. Eu acho que às vezes a gente erra muito também, querer que todo mundo seja líder, e a gente perde pessoas excelentes. Já me aconteceu algumas vezes, infelizmente, da gente promover alguma pessoa para um cargo de liderança e ela fritar no cargo de liderança e a gente perder essa pessoa como líder na empresa e também perder ela como especialista porque ela vai para uma outra oportunidade de que ela se sinta mais confortável trabalhando, que é o básico, né? É tu se sentir bem no teu trabalho, tu não ficar no domingo à noite naquela angústia de, meu Deus, agora segunda-feira eu tenho que trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que ser mais flexível, a gente tem que se adaptar melhor, respeitar melhor as características de cada uma das pessoas. Isso é people skill. A gente tá falando de pessoas, né? O que a gente quer? O que a gente tá tão ansioso e tão viciado em modelos e frameworks?
Não, vamos falar das pessoas. A gente pode perder uma pessoa genial usando isso. A gente estava falando sobre isso, né, Débora? Você perder uma pessoa genial porque ela não quer fazer daily. Ai, pelo amor de Deus, né? Vamos valorizar as pessoas nesse processo. E isso diz muito sobre a cultura organizacional também, você respeitar a individualidade, né, de cada um. E eu sempre digo que a gente tem que liderar as pessoas de forma desigual, justamente por isso que você falou, né? Porque cada um tem um estilo, cada um tem uma forma de trabalhar e no fim o resultado tem que ser aquele que a empresa espera, né? Tratar os diferentes de forma diferente. Eu também sou muito a favor disso. Para mim, RH é uma relação comercial. A relação de trabalho é uma relação comercial. O funcionário vai entregar o serviço e a empresa vai entregar o salário. No final do dia, no final do mês, uma vez por mês, pelo menos é isso, né? Mas existe uma magia no meio desse caminho, que é uma experiência que é o RH que vai proporcionar, vai promover através de várias iniciativas. E nesse caminho a gente tem alguns básicos a serem atendidos, né? Partindo dessa ideia de que o RH é uma relação comercial, a gente tem cultura. A cultura é essa magia que acontece no meio do caminho. E não dá para a gente também padronizar muito, né? Sempre que eu começo um projeto novo com uma startup, seja como diretora de RH, seja como advisor, que é um outro papel também que às vezes eu ocupo, eu sempre faço aquele geralzão, assim, aquela varredura de como é que a gente está. A gente está atendendo em salário, a gente está atendendo em benefício, como é que está a questão de controle de jornada, que é outra coisa muito do tradicional. O que a gente quer para esse ano? O que o business quer? A gente vai crescer e a gente vai contratar mais pessoas, nosso foco vai ser contratar, fortalecer esse time, ou vai ser engajar as pessoas que já estão em casa? Então, tem coisas muito básicas de estratégia que primeiro precisam ser atendidas para daí a gente poder falar em cultura. Todo startupeiro, todo founder, eles querem falar de cultura num projeto, quando a gente está falando no projeto The People, né? Que a gente precisa fortalecer a cultura aqui. A cultura é praticamente uma entidade, uma entidade, né? Ai, cultura. E eles veem lá um Reels, um TikTok, desses gurus da internet, que, né, cada um... Temos vários aí, temos várias opções, mas em geral o que viraliza são os não tão bons, né? E aí eles veem lá, tem que fortalecer a cultura da empresa. A cultura da empresa é não demitir sem ter dado feedback antes, é pagar o salário em dia, é dar feedback estruturado, não cobrar da pessoa o que não está dentro do job description dela, alinhar com ela antes de avaliar por o que ela vai estar sendo cobrada, qual é a expectativa que a gente tem nos primeiros meses de trabalho. Isso é cultura. Quando a gente fizer a demissão, a pessoa não ser pega de surpresa, por isso que ela tem que ter tido feedback antes, não manter dentro do time pessoas que não estão performando bem por causa de relação pessoal, o que é muito difícil quando a gente está falando em empresas menores, principalmente startup, que startup no início do negócio é family friends, não é só a grana que vem de family and friends, vem a family, vem os friends também, e para formar time, né? E aí, às vezes, a gente não consegue tirar uma pessoa da operação que não está performando bem. Isso passa uma cultura horrível para quem está buscando performar bem e constrói uma relação, inclusive, de desconfiança com o próprio board da empresa, com o C-level, com os diretores. Então, isso é cultura organizacional. E eu acho que, às vezes, a gente se apega muito a modelos, sabe? Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que construir um manifesto cultural. Cara, vamos fazer o básico bem feito, que isso vai refletir em cultura, vai refletir em confiança do time de que as decisões que a liderança está tomando são boas. E tem outras coisas que dependem muito do perfil comportamental dos próprios founders, né? Na Uncover a gente tem um grande desafio de celebração. Como a gente é muito hustler, a gente está muito em busca do próxima meta, o próximo objetivo, a gente não tem essa linha de chegada clara, porque a gente está sempre subindo a expectativa e subindo a régua, e isso o nosso time faz muito naturalmente, o que me deixa muito feliz, mas ao mesmo tempo preocupada, porque a gente tem que ter esses milestones. Beleza, cheguei aqui, vamos celebrar. Isso também é cultura, né?
E aí, às vezes, a gente tenta transformar isso em número. Volume de vendas, número de clientes, número de pessoas dentro do time. Mas que não significa proporcionalmente sucesso, né? Então, tem muito dessa delicadeza também do time de RH, do time de BIM, do próprio time de liderança, de perceber o que a gente está traduzindo de cultura no dia a dia da empresa, que no final das contas é só isso que o funcionário quer saber. Dificilmente, eu acho missão, visão, valores um negócio muito anos 90, assim, muito ultrapassado. Aí a gente começou a falar em manifesto cultural nos últimos anos, o Google fez isso, e aí toma claro que esses modelos das Big Techs, aí, eles acabam realmente colando muito na memória do mercado. Mas se a gente for pensar em empresas menores, empresas de tecnologia que são mais ágeis, eu acho que a gente pode ter, assim, excelentes decisões a respeito de cultura, só pensando nesse dia a dia, que é o que reflete no bolso do funcionário, na motivação dele para trabalhar, na percepção dele de crescimento, de desenvolvimento, que no final das contas é o que as pessoas querem, tanto quem está em casa quanto o candidato que está chegando. A gente falou muito aqui também nos bastidores ali do bom salarial, né? E o quanto isso também tem desafiado o RH, as empresas na contratação de talentos, né? E aí você trouxe essa perspectiva de uma nova pesquisa que saiu super recente falando disso. O que você pode dizer para os colegas de RH e também, né? Porque hoje todo mundo acaba fazendo a gestão. O líder, ele faz a gestão, também deve fazer, né? O que você diria para esses líderes também que estão em busca desses talentos, a próxima mosca branca, né? Mas com essa bolha que a gente está vivendo, especialmente nas funções de IA? Muito boa pergunta, Débora, que acho que a gente pode quebrar em vários assuntos. Assim, quando a gente está falando em dinheiro, principalmente para o mercado de tecnologia, a gente tem que ter algumas preocupações que são muito basais, assim, né? Então, a gente tem que falar em equidade interna, justamente para garantir que diversidade e inclusão existe, não seja post de LinkedIn, mas que seja de verdade, né? Que a gente realmente contrate pessoas dentro das faixas salariais, não importa a idade, cor da pele, gênero, sexualidade e outras questões de diversidade que a gente pode trazer. Então, tem que ter uma equidade interna estabelecida. Não precisa ser grande coisa, um Google Docs já serve com as áreas, com os cargos, não precisa. Claro que o ideal é a gente ter estratificado, né? Existe muita técnica por trás da área de remuneração quando a gente está falando em RH, mas o básico é a gente ter ali as faixas estabelecidas e respeitá-las quando a gente está falando em mandar uma oferta para um novo candidato, quando a gente está falando em promoções internas. A gente tem esse começo da história aí. As empresas têm que tomar decisões, principalmente quando a gente está falando de startup. Eu vou me encaixar no mercado, ou eu vou pagar um pouco acima em áreas core, e eu vou pagar na média ou um pouco abaixo em áreas de staff, eu vou seletizar meu time, eu vou oferecer PJ, mas isso vai ter benefício. Então, tem coisas que são muito basais mesmo na decisão quando a gente está falando em remuneração. Esse eu acho que é o capítulo A da nossa conversa. Aí a gente tem um capítulo B, que é isso até é funil de ciência de dados, olha que lindo, gente. Quando a gente demonstra dado, a gente prediz tendência, prescreve plano de ação e contextualiza com fatores de mercado. Então, essa demonstração de dados é justamente ter uma política simples de remuneração dentro da empresa, que vai ser a nossa base da discussão. Aí eu posso contextualizar isso com fatores do mercado, né? Então, o que eu posso oferecer em relação ao que as outras empresas estão oferecendo? E aí a gente cai num grande problema, que eu vou fazer o apelo para aquela câmera ali, ó, que eu acho que a gente deveria ter consultorias mais antenadas com o que está acontecendo no mundo de startups, porque a gente está aí roubando candidato, roubando funcionário das grandes empresas tradicionais, porque a gente oferece a experiência de trabalho, de relação com o seu trabalho, que a grande corporação não oferece, e a gente está cada vez mais competitivo pensando em dinheiro e benefícios, né? A gente tem HR Techs incríveis no Brasil, que estão 100% preparadas para dar esse suporte para empresas menores, né? Estou falando em plano de saúde, estou falando em benefício flexível, estou falando aqui em várias oportunidades que a gente teve nos últimos anos, e então a gente está abrindo um pouco essa caixa de Pandora, que é o negócio da pesquisa salarial.
quando a gente está falando em pesquisa salarial das maiores consultorias, a gente tem a referência do que a grande corporação está praticando. Profissionais que estão há 5, 6, 7, 8, 10 anos na mesma empresa e que acabam sendo tomadas como base para a gente decidir o que é uma faixa salarial recomendada. Funciona para startup? Não funciona. Alguém de grande consultoria quer fazer pesquisa para startup? Não quer fazer. Compartilhei com a Débora, inclusive, recentemente, um trabalho do pessoal da Foxtech, que é uma consultoria de recrutamento, e que eu acho que eles não faziam desde 2022, guia salarial, saiu agora em 2025. Vamos colocar no descritivo do vídeo também. Vamos disponibilizar aí para o pessoal. Eu quero agradecer o pessoal da Foxtech que enxerga aí as necessidades das startups. Lá a gente tem CLT e PJ, então a gente já está trazendo uma variedade um pouco maior para a empresa de pequeno, médio e grande porte, bastante focado em tecnologia. Tem muitas pesquisas salariais das grandes consultorias que nem trazem a nomenclatura do que a gente está usando em tecnologia. Eu sei que startup oferece um certo desafio, porque bota lá o mestre Jedi, né, o jovem Padawan dentro da pesquisa salarial, não vai caber, né? Mas a gente já tem... comparar laranja com laranja. Não tem como. Mas a gente tem, inclusive, esse desafio de entender médias salariais quando a gente está falando em nomenclaturas que ainda nem existem, né? Cargos que ainda nem existem, que a gente ainda está pensando o que vai ser, como engenheiro de prompt, que foi um dos cargos aí que surgiu logo no início, né? O que é esse estouro da bolha, pensando em salários para tecnologia? Durante a pandemia, infelizmente, eu não posso deixar de fora esse assunto, a gente teve esse estouro da bolha, porque tudo foi para o digital, tudo foi para o online, a gente realmente sentiu a necessidade de acelerar para os projetos que talvez até estavam já ali no roadmap dos times de tecnologia para serem feitos, e para isso a gente precisava contratar muita gente. Então, com a demanda alta, com a oferta alta, né, de postos de trabalho, o pessoal podia escolher. E aí surgiu aquela onda do bolha dev lá no X, surgiu aquela onda de olha aqui o meu carrão que o Node.js me deu, né? Olha aqui a minha casa em Alphaville que o Java me deu, né? E eu acho que tem mesmo gente fazendo isso, tá tudo certo, mas não é a realidade para quem tá entrando no mercado. Então, acho que a gente fez isso, a gente tem que botar isso na nossa conta. A gente criou uma ideia de que trabalhar em tecnologia é se tornar aí multimilionário e ganhos financeiros absurdos em 2, 3... São os sêniores de 6 meses, né? E que a gente sabe que são carreiras que não se mantêm, não tem constância, né? Então, realmente, carreira em tecnologia, ela é de médio e longo prazo. E quando a gente vai olhar pesquisas salariais como a da Foxtech e algumas empresas no Brasil que oferecem, que abrem os seus salários quando a gente está falando em novas vagas, a gente vê que o negócio não está mais tão inflacionado como esteve alguns anos atrás. Então, acho que já houve um estouro dessa bolha pensando em salários. E eu acho muito importante que as pessoas realmente coloquem os pés no chão. Quem é muito bom em inteligência artificial pode até colocar uma pretensão salarial acima. Mas é um pouco de experiência e muito do comportamento dessa pessoa. Normalmente, quem coloca salário lá em cima são os evangelizadores de mercado. São pessoas que estão trabalhando em fóruns, que estão participando de eventos, são pessoas que estão palestrando, que fazem parte dos coletivos, que fazem os coletivos de tecnologia lá no Discord funcionar, coletivos de mulheres, inclusive, né? Agora em julho eu vou estar com as meninas do Data Girls, que é um coletivo de mulheres em dados, e a gente está sempre participando de bootcamps e preparando essas pessoas para isso. Mas eu acho que a gente tem que ser mais realista. O mercado está vivendo um novo momento agora e as empresas têm que também estar preparadas para isso. Não podem se aproveitar disso para reduzir salários abaixo do que é o investimento que essa pessoa está fazendo na carreira dela. Mas os profissionais, eles também têm que dar uma aterrissada no que é um salário justo, como eu falei, a relação justa de trabalho, que é o serviço entregue, o salário que a pessoa recebe no final do mês, né? Então, acho que tem nuances nesse assunto, mas a gente vem observando aí em salários uma mudança de tendência.
E a gente está falando tanto aqui de pessoas e tudo mais, mas quando a gente vê o recrutamento, hoje o recrutamento profissional também está usando inteligência artificial, e a gente viu alguns casos recentes até de o próprio candidato ser uma inteligência artificial, e aí o recrutador pediu para fazer assim com a mão, e aí ele não conseguia fazer porque era uma inteligência artificial. Como que fica esse outro lado da moeda? Pode usar a inteligência artificial para fazer a seleção do currículo, como já vem sendo usada, a entrevista? Como que é isso hoje nesse mundo atual? Legal, Débora, acho que tu estava me contando, né? Essa do candidato fake eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto muito deep fake, que eu acho que talvez seja uma coisa que as pessoas usem. Mas daí o cara vai manter um deep fake depois trabalhando também. Trabalho desnecessário, né? Mas beleza. Eu acho que a gente não tem muito controle, né? Sobre o que a gente... Sobre para o que está sendo usada a inteligência artificial. Eu tenho recebido vários questionamentos a respeito do uso da inteligência artificial para codar. E aí, será que o código funciona mesmo e tal? Mas isso não é verdade, né? A gente sabe que isso não é bem assim. Para fazer um código-fonte com qualidade, esse profissional não vai poder se garantir só com inteligência artificial. Pode ser que a inteligência artificial ajude ali, mas ele tem que ter uma bagagem, uma certa experiência para conseguir realmente utilizar isso a favor no desenvolvimento de software, por exemplo. Quando a gente está falando em RH e recrutamento, eu sou old school mesmo, né? Eu vou na taquigrafia ali durante o processo da entrevista, não uso, como eu falei, inteligência artificial em call, nem para gravar o candidato, nem para transcrever entrevista. Acho desnecessário, mas eu já tenho um processo de recrutamento um pouco diferente. Me incomoda um pouco o quanto as pessoas acham que elas vão ter assertividade só com o processo de entrevista. Existe uma metodologia que se chama régua de Smith, que a gente usa para recrutamento, que ela diz que não importa o modelo, a ferramenta, o recurso que tu utilizar durante o processo seletivo, o máximo que a gente pode ter de assertividade no processo é de 65%. Os outros 35% que vão dizer se esse candidato vai se tornar um bom funcionário é a vida pessoal dele quando ele entra na empresa, é bater o santo com o líder, é bater o santo com os colegas, outras questões que não estão no controle da empresa e não tem como a gente prever durante o processo seletivo. Então, eu acho que a gente tem que ser mais humilde sobre o quanto a gente consegue realmente ter assertividade, né, ser precisos na contratação de um novo funcionário. Então, eu acho que o RH ele pode usar de alguns recursos. LinkedIn lançou, tem umas 2 semanas, ou talvez menos, 2, 3 semanas, a gente começou a ver o LinkedIn usando linguagem natural. Então, agora a gente não precisa mais usar a pesquisa booleana, que é um recurso que a gente sempre usou em recrutamento, que é o uso de palavra-chave. Eu sou RH que usa script, query para fazer busca de candidato usando pesquisa booleana e palavra-chave. Agora o LinkedIn já está conseguindo evoluir bastante e tenho certeza fazendo isso de uma forma muito segura, porque é Microsoft, então Microsoft sempre vai pelo que tem mais de robusto em tecnologia. Então eu sei que para eles estarem oferecendo essa possibilidade para o recrutador é porque realmente a gente pode confiar que vai trazer bons resultados e tem trazido. A gente já percebe que a assertividade no LinkedIn Recruiter está cada vez melhor, pensando em recomendações de candidatos. Tem gente que perde a mão, né, Débora? Acontece. Tem gente que perde a mão e deixa no código da inteligência artificial a responsabilidade do que deveria ser um ser humano olhando. Por outro lado, remove bastante viés discriminatório, né? A gente já usava blind hiring techniques, técnicas de recrutamento às cegas há alguns anos. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais, ou graças à tecnologia. Dentro da Uncover a gente não tem esse problema, né, de discriminação, pelo contrário, é um time que eu não preciso conscientizar, porque já é um time socialmente muito consciente, mas já me aconteceu em algumas empresas a gente remover nome, instituição de ensino, que tu falou muito bem, algumas perguntas atrás aí sobre diretores que só querem contratar de universidade de primeira linha. A gente também, se isso era um critério discriminatório, a gente ia lá e remover o nome para não identificar o gênero, às vezes remover o local de residência desse candidato. Então a gente tem uma série de técnicas que falam muito mais sobre o ser humano do que sobre a contratação e o processo de contratação.
existem nuances, divergências entre profissionais de recrutamento que estão contratando em volume, que tem que contratar muita gente, e o nosso caso, que a gente faz poucas vagas de profissionais muito experts, muito especialistas, e que tem que ter uma série aí de conhecimentos, experiência, bagagens, interesses, né? Muitas vezes a gente coloca assim, eu não preciso de graduação completa, eu preciso de interesse nesse assunto, eu preciso de background nesse assunto, não precisa ser exatamente uma qualificação de diploma, né? Qualificação formal. Então, a gente tem algumas possibilidades. Eu acho que tem limites, mas eu também já estou com 13 anos de RH no lombo, então para mim é mais fácil eu chegar na entrevista e conseguir identificar esses detalhes, pensar do candidato que eu preciso saber. Pode ser que para quem está começando, que a gente tem toda a paciência do mundo, diferente da Suzana Vieira para quem está começando, que a pessoa consiga realmente se manifestar melhor a respeito da sua recomendação de uma contratação ou não do candidato, caso ela tenha ali uma inteligência artificial apoiando ela, cruzando informações, por exemplo, do que o candidato falou e o que o job description trouxe. Hoje a gente constrói 100% dos nossos job descriptions usando inteligência artificial, e a gente percebe que depois de um ano e meio, mais de um ano e meio que a gente está fazendo isso dentro da Uncover, a inteligência artificial nos faz recomendações cada vez melhores dos perfis. Então, acho que tem muita coisa boa para se usar, mas a gente também tem que se questionar, né? Se tá esquisito, não tá sentando bem aquela recomendação que a inteligência artificial fez, não leva em consideração, né? É porque às vezes o modelo tá mal treinado, né? Às vezes o prompt ali não tá bem certinho no que eu preciso. E os outros recursos que excluem candidatos, e a gente tem diversas já histórias a respeito disso, eu acho que eles precisam ser removidos. Então, assim, nunca, na minha opinião, tirar 100% o fator humano do jogo nunca vai acontecer. Maravilha, né? A gente tá falando de pessoas e precisa ter as pessoas ter as pessoas no caminho. Não tem como ser diferente, né? Agora, para encerrar nossa conversa, queria que você desse uma recomendação para os profissionais de tecnologia de como lidar com esse universo da IA e tecnologias exponenciais, que vão surgir outras que a gente nem sabe, né? E se posicionar no mercado, enfim, serem relevantes profissionalmente. Eu acho que uma recomendação é diminuir a ansiedade, né? A gente tem uma ansiedade de, você precisa sempre estar atualizado, você precisa estar na frente, porque a gente caiu muito nessa história de que você vai perder o seu emprego para inteligência artificial. Agora já tem muita gente que já está naquele ponto de, não, você vai perder o seu emprego para alguém que sabe usar a inteligência artificial. E eu acho que é outra ansiedade que a gente está criando, de que a pessoa tem uma obrigação de colocar no seu currículo lá quais são as skills em inteligência artificial que ela tem, e que às vezes vão estar ociosas em 3 a 6 meses, se o fundo de investimento parou de botar grana, nem vai existir mais. Então, eu acho que a gente tem que diminuir essa ansiedade e focar mais num processo de construção de conhecimento, que é o que às vezes a inteligência artificial ela remove, né? A Débora estava me contando aqui no início da nossa conversa, no Esquenta para Conversa, que teve um caso de um projeto, né? Débora, quer falar um pouquinho mais? Que as pessoas tinham um time usando inteligência artificial e o outro não. Isso, eram 2 times que fizeram um desafio de montar um projeto, uma solução. Um deles usou inteligência artificial, o outro não. Os 2 chegaram em projetos bem interessantes, só que o que usou inteligência artificial foi mais rápido, teve mais eficiência, que é essa proposta da IA, né? Mas quando questionados dali alguns dias, semanas depois, qual foi o projeto que eles desenvolveram que tinha feito com o IA, não lembrava. E o que não tinha feito com o IA, lembrava. Então, é aquilo que até você falou e que me marcou, né? A IA não gera conhecimento. Ela não gera conhecimento no ser humano. Então, que resultado é esse, né? É só velocidade? Mas será que era a velocidade que eu precisava? Ou será que era realmente a construção do conhecimento, né? Então, eu acho que vamos diminuir a ansiedade. A gente não sabe ainda o que vai acontecer realmente. Para a gente predizer o que vai acontecer, a gente precisa observar e não agir. Eu acho que não é um momento de agir loucamente por ganhar conhecimento, se preparar para isso. Também não acho que seja a responsabilidade dos líderes de tecnologia fazer isso. Tudo que a empresa constrói, ela pode destruir.
Então, se tu vai deixar a tua carreira na mão da empresa para que ela construa qual vai ser o teu plano de carreira, com certeza isso vai dar errado. Então, vamos diminuir a ansiedade, vamos observar o que está acontecendo, vamos aprender a lógica básica de como é que a inteligência artificial funciona e tá sempre lendo, tá sempre conhecendo, conversando com pessoas e não só com o chat GPT, conversando com pessoas e realmente absorvendo conhecimento para construir senso crítico, que eu acho que é o principal. Essa é a minha recomendação, minha mensagem final. Maravilhoso, Mari, foi uma honra conversar com você, aprendi bastante, foi ótimo essa troca aqui, espero que também tenha sido rico para nossa audiência aqui hoje. Obrigada, Débora, foi um prazer para mim também. Obrigada, e você continua com a gente nessa temporada do IT Fórum Líderes. Até a próxima.